Senhores, nós estamos fazendo uma série especial para relembrar e ao mesmo tempo comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. Estamos vendo algumas doutrinas que são caras à teologia, à tradição reformada. Hoje nós cantamos dois cânticos que falam coisas interessantes. Obrigado por ter morrido em meu lugar. Depois nós cantamos Bendito o Cordeiro que por nós padeceu. Isso é muito importante. É o cerne da nossa fé. Mas nós devemos entender essa morte. Morreu em nosso lugar, por nós padeceu. Ele de fato morreu por nós, criou uma possibilidade para nós. Por quem ele morreu? Antes de ir propriamente para o texto, eu gostaria de responder por que eu estou combatendo tanto o arminianismo. Por que eu não estou simplesmente expondo alguns textos e falando sobre a tradição reformada, mas eu estou confrontando a doutrina arminiana, a doutrina remonstrante. Primeiro porque o arminianismo ele foi gerado dentro de uma igreja reformada, como diz um próprio teólogo arminiano, era a tentativa da reforma da igreja reformada, e nasce como uma revolta, como nós vimos em Dort, e ela cresce exponencialmente, ela toma um tamanho brutal, de tal maneira que hoje a maioria das igrejas, a maioria das comunidades de fé hoje, elas se portam, dizem defender a teologia arminiana. Muitos não são, falam que são, mas não são. Mas a grande maioria, pelo menos, se diz. E por que isso? Porque as ideias basilares da tradição arminiana, elas são ideias humanistas e são ideias antropocêntricas. Então elas encontram facilmente um espaço no coração humano. É muito fácil, ela é uma teologia até cômoda. Ela adequa os ensinamentos das Escrituras conforme o coração do homem. Mas eu estou combatendo isso principalmente porque as doutrinas da maioria das igrejas que se dizem arminianas, elas são um retorno ao semi-pelagianismo. E o semi-pelagianismo é um retorno ao catolicismo romano. Uma comunidade católica, ela roubou o selo de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante dos luteranos e fez até um selinho, voltem para casa. Né? E muitas das igrejas falam muito mal da Igreja Católica Romana, mas na realidade o que separa delas são figuras, simplesmente figuras. Existe ali também a idolatria, o humanismo, a salvação por obras, o livre-arbítrio, todas as coisas que são caras à teologia da Igreja Católica Romana. Então, não só por isso, mas porque a linha entre o erro e a heresia ela é muito tênue. Vejam bem, um erro não é uma heresia. Agora, a linha entre o erro e a heresia é muito tênue, é deveras tênue. E também, obviamente, como nós temos visto um crescente da tradição reformada nos últimos tempos, tem havido muitos e muitos ataques à tradição reformada. Tem sido escrito livros atacando a tradição reformada. Pessoas têm pregado com muita força, com muita ênfase, com muita retórica. E nós temos que estar atentos e também nos defendermos. Esses ataques, meus queridos irmãos, eles não comunicam verdade. Eles trabalham com sentimentos. Vai no mais baixo de uma argumentação retórica. A maioria dos ataques que você pode ver não são com argumentos bíblicos, mas são com retórica e retórica carregada de sentimentos, tentando transferir um sentimento. Por exemplo, vocês afirmam que Cristo morreu apenas por alguns. E quando é dito isso em algum debate, ou em alguma discussão, ou em alguma igreja, aquele pessoal, eles acreditam, vejam só, eles acreditam que Cristo morreu somente por alguns.
isso não está trazendo simplesmente uma informação, mas um sentimento, a qual as pessoas são conduzidas a sentirem o que o expositor quer que elas sintam, e elas não raciocinam sobre o que estão sentindo ou o que estão acreditando. Nós veremos hoje quantos são esses alguns, mas não podemos esquecer que todos mereciam a condenação. Quando você parte desse pressuposto, e muitos afirmam que a doutrina que nós vamos ensinar hoje, especificamente, que é a expiação definida ou expiação limitada, essa é a doutrina mais difícil da tradição reformada, e eu discordo. Eu discordo porque a mais difícil é a depravação total ou corrupção total. Essa é a mais difícil. Enquanto o homem achar que ele tem alguma coisa de bom nele, ele não vai aceitar nada que venha somente de Deus, ele quer participar. Por isso o mais importante é derrubar o orgulho. Derrubando o orgulho lá na primeira, as outras vão sendo uma sequência lógica e bíblica. Por fim, eu quero lembrar que a salvação, meus queridos irmãos, é por graça. Seja a salvação de arminianos, seja a salvação de semi-pelagianos, seja a salvação de reformados calvinistas. A salvação é pela graça, não é pelo conhecimento doutrinário. Há muitas pessoas que começam a dividir isso e dizer: você não crê como eu creio, logo você não é salvo. Nós somos salvos pela graça. A mesma medida de graça salvou a cada um daqueles que são salvos de fato. Devemos combater os erros, mas devemos ter muito cuidado de querer lançar toda uma comunidade no inferno, e devemos ter cuidado e ousadia e força para resistir quando alguns querem colocar todos nós no inferno. Muita calma, a salvação é pela graça, não pelo conhecimento. Hebreus capítulo 2 diz o seguinte, vamos ler a partir do verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: o que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, e os irmãos entendem que ele está falando de Cristo Jesus, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Provavelmente na Bíblia de vocês vai estar todo homem. A gente vai chegar lá mais à frente. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Provasse a morte por todos, ou todo homem. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma oportunidade de nós estarmos juntos. Tem misericórdia de nós. Nos ilumina com o Teu Santo Espírito. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Nos ajuda a entender esses textos. Nos ajuda a entender a Tua graça, a Tua obra. Nos ajuda a glorificar o Teu santo nome.
e nos alegrarmos em Ti eternamente. Que seja tudo feito em nome de Cristo, para a honra e glória de Cristo. Amém. Senhores, então nós vimos até aqui que todo descendente de Adão, ele é totalmente corrompido, ou seja, ele não quer ir a Deus. E mais, ele não pode ir a Deus, porque o homem natural, diz Paulo, ele não pode se inclinar às coisas do Espírito, muito menos obedecê-lo. Vimos ainda que naturalmente todo homem resiste a Deus. A natureza humana, ela ama as trevas, por isso ela foge da luz. Ele resiste a Deus, e somente quando o Espírito Santo de Deus o regenera, o dá o que nós chamamos de novo nascimento, ele é então atraído eficazmente, atraído irresistivelmente por aquilo que Oséias chama de laços de amor. Claro que em tudo isso está patente uma escolha soberana da parte de Deus. É Ele que escolhe, não somos nós. Se todos estavam corrompidos e Ele atrai alguns e não atrai os outros, obviamente é porque Ele escolheu, não pode ser aqueles que não queriam ir a Ele que iriam escolhê-lo. Mas isso nós vamos ver na próxima semana. Hoje nós veremos que se todos estavam condenados e se resistíamos a Deus, o que cada um de vocês pode afirmar que é verdade, mas Ele nos conduz à salvação, então significa que algo foi feito por nós. Deus não regenera de graça, mas por graça. Não foi de graça que nós fomos regenerados, houve um preço que foi pago, mas é por essa graça divina que esse preço pago é aplicado. Deus regenera quem Ele quer, e estes tiveram a culpa quitada. Não é de graça, é por graça. Portanto, o Cordeiro de Deus, ele morre com um propósito exclusivo. Nós temos que entender isso muito claramente. Ele morre pelos escolhidos de Deus. O cerne da doutrina da expiação definida, limitada, eu não gosto muito de expiação limitada, porque limita o entendimento do texto. Definida também é uma limitação, mas coloca o cerne da questão. Há um objetivo definido, e nós temos que responder se esse objetivo de Cristo foi ou não foi cumprido, se ele falhou ou não, se ele fez completo ou deixou alguma coisa. Então o cerne da doutrina da expiação definida é a resposta da questão: por quem Cristo morreu? E eu pergunto para os irmãos hoje, por quem Cristo morreu? Muitos responderiam apressadamente, por todos. Cristo morreu por todos. Mas será que Jesus morreu de fato por todos? Será que Jesus morreu por todo homem? Será que Jesus morreu como os arminianos gostam de enfatizar, porque eles dizem que os reformados são dúbios e que são insinceros quando falam em todos? E então os arminianos eles dizem por todos e cada um. Será que Cristo Jesus morreu por todos e cada um dos seres humanos? Ou será que Ele morreu somente por alguns eleitos, escolhidos por Deus? E aqui nós encontramos já o primeiro ataque. E como eu tenho feito nessa série, peço até perdão por isso, mas algumas leituras que precisam ser feitas. E vou ler um teólogo arminiano, e ele defende o seguinte nesse primeiro ataque. Ele fala o seguinte: primeiro, transparecendo, notem, o sentimento, a retórica de falar bonito algo que as pessoas vão concordar. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo é bondoso e amoroso, e essa expressão do seu amor e bondade é dada através do seu ato de morrer por todos e cada um dos homens. Mas existe uma nota de rodapé aqui, e aí chega o primeiro ataque. Prestem atenção nos termos. O leitor pode achar estranho a expressão todos e cada um dos homens, mas essa expressão é utilizada pelos arminianos
para se fazer distinção entre o significado de todos entre os arminianos e o significado de todos entre os calvinistas, chamados de 5 pontos. Deixa eu fazer uma... Não, faço agora. Calvinistas de 5 pontos. Nós estamos estudando as doutrinas da graça e essas doutrinas contêm 5 pontos. E vamos ver depois os 5 solas, os 5 somente da reforma. Entenda o seguinte: há uma diferença brutal entre quem se submete, subscreve as doutrinas da graça e os 5 solas e os reformados. Uns são o que a gente jocosamente chama de tulipanos, outros são os reformados. E aqui eu não estou fazendo distinção entre pactuais e dispensacionalistas, porque mesmo Spurgeon, ele era pactual batista. Mas ele cria num corpo, ele não cria só nos 5 pontos e nos 5 solas. Se fosse assim, nós teríamos que colocar, por exemplo, o apóstolo Miguel Ângelo, que ele é defensor dos 5 pontos do calvinismo e também defensor da teologia da prosperidade. Sendo defensor da teologia da prosperidade e se achando apóstolo, obviamente ele não é reformado, mas ele defende isso. Então, defender os 5 pontos e os 5 solas não faz de você um reformado. Faz de você simplesmente um defensor das doutrinas da graça e desse mote da reforma. Agora, você não pode ser reformado se você não subscrever a isso. Entenderam a diferença? Sendo só isso, você não é reformado, mas você não pode ser reformado se não subscrever isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele falou aqui os chamados calvinistas de 5 pontos. E eu tive o desprazer de estar diante de um presbítero, líder de um conselho, líder de um presbitério, que afirmou na minha cara que ele era um calvinista de 4 pontos, porque não há um consenso entre todos os pontos. De tal maneira que ele não pode ser considerado nem calvinista, nem reformado. Tá? Vamos continuar aqui. Então ele está fazendo a distinção no texto a respeito de todos entre os arminianos e o todos dos calvinistas de 5 pontos. Observem o ataque. Embora alguns calvinistas digam que Jesus morreu por todos, essa palavra todos para muitos deles refere-se a todos os tipos de pessoas, de todas as línguas, tribos e nações em todos os tempos. Mas não todas as pessoas dessas tribos, todas as pessoas dessas línguas ou nações, pois algumas dessas pessoas foram ignoradas por Deus. O discurso calvinista de que Jesus morreu por todos pode enganar e até mesmo confundir muitas pessoas, mas uma vez que esse conceito é entendido, as pessoas passam a entender que todos, calvinista, é na verdade alguns. Sério, ele precisou escrever isso, ele precisou se debruçar para entender isso, como se nós fizéssemos uma arapuca, se nós escondêssemos, se nós disséssemos Jesus morreu por todos, em algum momento, olha, é todos, não é bem todos. Não, nós dizemos claramente, Cristo morreu por todos os eleitos, ponto, não há engano, não temos vergonha disso. E notem o que ele usou o termo, eu falei da transmissão de sentimento. Os reformados são aquele tipo de pessoa estranha que dizem que Cristo morreu só por alguns. Entendeu o sentimento que quer passar? Como se Cristo tivesse vindo e morrido por meia dúzia de pessoas, e essa meia dúzia de pessoas, obviamente, são os que defendem isso, que são os que se dizem eleitos, que se acham sobre todos. Esquecem da depravação total, ninguém merecia. Meia dúzia só. Nós afirmamos claramente, Jesus morreu pelos seus eleitos. Meus queridos irmãos, não há dúvida que o valor da expiação de Cristo, o que nós estamos discutindo aqui, é o propósito da salvação. O valor da expiação de Cristo, ele é suficiente para cobrir os pecados de toda a raça humana. O que o arminiano diz de um reformado é que nós diminuímos isso. Eles dizem que nós diminuímos o valor da expiação. Não, nós não diminuímos. A morte de Cristo tem valor para salvar todos. Se existissem 200 bilhões de seres humanos, sempre seria suficiente. Mas nós temos que entender o seguinte: não estamos falando de valor, estamos falando de propósito. Para entender o que é propósito, a disputa, nós temos que entender o seguinte: o que é expiação?
Cristo veio expiar os nossos pecados, mas o que é expiação? E o que significa expiação? Nós falamos, cantamos muitas vezes. A obra de Cristo na cruz, ela inclui o seguinte: expiação, propiciação e justificação. Vamos aos termos. Expiação. Nós vimos isso quando nós expomos o Salmo 32. O Senhor que vinha expiar, cobrir, levar embora, levar para longe. Expiação, esse prefixo é levar para longe, cobrir de modo que é levar para longe. Cristo veio levar para longe os nossos pecados, cobri-los. O que é propiciação? A gente já ensinou isso também em várias ministrações. É a satisfação da ira de Deus diante do próprio Deus. Por isso o sufixo propiciação, diante dele. É a substituição, para nós entendermos mais claramente. Cristo substituiu alguém naquela cruz. Ele propiciou, Deus estava irado e derramou a sua ira, que era para ser sobre algumas pessoas, em Cristo. Substituição. Justificação. Nossos pecados foram imputados nos lombos do nosso Cordeiro. Ele lá foi chamado de maldito, porque os nossos pecados estavam sobre ele, ainda que fosse santo, justo e inocente. Então os nossos pecados são imputados sobre ele, e ele expia, ele cobre, ele leva para longe, ele propicia, ele substitui. E a sua justiça perfeita, da obediência perfeita, da perfeita lei de Deus, nos é imputada. Deus judicialmente diz que somos justos. Portanto, a expiação é a obra que Deus faz através de Cristo, por nós, em nosso favor, fazendo o quê? Cancelando a dívida do pecado, satisfazendo a ira santa de Deus e nos dando gratuitamente os méritos de Cristo. Nos ensina John Piper. Ou ainda, poderíamos definir da seguinte maneira, como Paulo Anglada faz: a expiação é a morte substitutiva. Ele substituiu a morte substitutiva de Cristo na cruz como um resgate para redimir pecadores da iniquidade. Começaram a entender? Começaram a compreender? Vocês estão avançando no raciocínio comigo? Cristo morreu no lugar de alguém. Esse é o ponto. Cristo morreu no lugar de alguém, e nós temos que responder: por quem Cristo morreu? Cristo levou ou não os pecados? Cristo levou, cobriu ou não os pecados? Cristo substituiu ou não na propiciação? Foi derramado sobre ele, em lugar de alguém, a ira de Deus ou não? Ele pagou a dívida ou não? O que está nas entrelinhas da posição tanto arminiana como reformada é o seguinte: Jesus, ele tornou a salvação possível? Ou ele salvou de fato? Quando nós vamos responder, vamos definir expiação definida ou expiação limitada, nós estamos respondendo a pergunta: por quem Cristo morreu? E quando vamos responder essa pergunta, nós temos que responder da seguinte modo: ele tornou a salvação possível ou ele salvou de fato? Estão conseguindo acompanhar? Fomos acusados de limitar a expiação de Deus. Quem é que está limitando o quê? Ou será que ele veio de fato salvar o seu povo? Será que ele veio morrer por todos ou veio salvar o seu povo? Lembram do nome do nosso Cordeiro? Qual é o nome dele? Jesus. Lembram o que significa isso? Yeshua. A salvação é do Senhor. Jeová salva. Lá em Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim: o anjo falando para José a respeito de Maria grávida de Cristo Jesus: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele escolheu num livro desses de nome? Não, porque ele salvará o seu povo
dos pecados deles. Ele dá o nome de Jesus. O nome do menino vai ser Jesus. O nome do menino vai ser Jeová é a salvação. Porque ele salvará o seu povo. O povo do nosso Deus. Veja, definindo o que é expiação, o que é expiação, vejamos agora por que nós usamos o termo definida ou limitada. Expiação, espero que os irmãos tenham compreendido. Vamos ver o definido. A doutrina diz que a morte de Cristo, ela teve um desígnio, um propósito definido para com os eleitos. Um propósito definido. E não um desígnio, um propósito geral para com toda a raça humana. Nos ensina um teólogo batista chamado Belker. Ou seja, os reformados põem limite no propósito da morte de Deus. Deixa eu corrigir. Não são os reformados que põem. Na realidade, quem pôs esse limite foi Deus. Está claro nas Escrituras. Deus colocou um limite no propósito da morte de Cristo. Ou seja, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu exclusivamente em favor dos seus eleitos. Nós não colocamos limites no poder da morte de Cristo. O poder é gigantesco, infinito, mas o propósito. Jesus vai no tanque de Betsaida. Vários doentes se amontoam lá. Correto? Todos precisavam de cura. Correto? Cristo salvou a todos? Curou a todos? Não, ele foi em um só. E ainda disse para ele, não fala nada não. Jesus tinha poder para curar todos ou não? Mas ele tinha apenas um propósito, com uma pessoa naquele monte de enfermos. Ou o enfermo escolheu ali. O enfermo ouviu um pregador dizendo que todos podem ser curados de todas as doenças, porque Cristo quer curar todos. E ele disse, eu, e foi numa fila de oração. Ele, não! Cristo é que chega nele. Cristo é que oferece. Ele até fica, querer eu quero, mas antes, toma o teu leito, cara. Eu estou te curando. Presta atenção, tu não está sentindo as tuas pernas? Poderíamos definir ainda como expiação particular. Se os irmãos forem estudar a história batista, vai ver que os batistas se dividem lá no início entre batistas particulares e batistas gerais. Batista particular, que a salvação é exclusiva para os eleitos, Cristo morreu para os eleitos, creem nas doutrinas reformadas. A salvação é particular do povo de Deus. Os gerais é que a salvação foi destinada a todos, e quem quer, pega, quem não quer, não pega. Expiação é particular, é limitada, é definida. Comentando sobre isso, nosso amigo aqui, teólogo arminiano, Wellington Mariano, ele diz o seguinte: essa doutrina é o ponto de maior fraqueza e vulnerabilidade do calvinismo, segundo ele. Esse é o ponto de maior fraqueza e o ponto mais vulnerável do calvinismo na mentalidade dele. Eu já disse para os irmãos que eu não concordo com isso, porque é uma conclusão lógica de nós entendermos a depravação total. Veja, a depravação total é terrível. É muito mais fácil você dizer que para alguém que Cristo morreu só pelos eleitos, do que você dizer, olha, você não possui livre-arbítrio, você é um escravo. O próprio povo de Israel teve essa dificuldade. O Filho do Homem veio para vos libertar. Mas nós não fomos escravos, nunca fomos escravos. Mentiam porque eram escravos do pecado, mentiam porque eram escravos da sua concupiscência, mentiam porque eram escravos de Satanás, mentiam historicamente porque foram escravos dos egípcios, dos babilônicos. Mas aí ele diz o seguinte, notem que ele está transmitindo sentimento, né? E por mais surpreendente que pareça, sim, existe um grupo de cristãos, parece que eu vejo ele, o tom de ironia, né?
Sim, existe um grupo de cristãos, veja que horrível, que defende que Cristo morreu apenas por um pequeno e seleto grupo de pessoas, ignorando todas as demais pessoas, e com isso selando o destino das mesmas ao inferno. Notem o que ele está dizendo. Sim, olha, é difícil de vocês crerem nisso, mas tem um pessoal que acredita que Cristo morreu só por um pequeno grupo de pessoas. Entenderam o sentimento? Não tem informação, tem sentimento, não tem Bíblia. Veja, não foram os reformados, mas foi Cristo Jesus que disse o seguinte, lá em Mateus 22, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem é que falou poucos aqui? Foi Calvino? Foi John Hus? Foi Jonathan Edwards? Foi Spurgeon? Foi John Piper? Fui eu? Não, Cristo! Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas vamos entender quem são esses poucos, né? Se é uma meia dúzia, como os arminianos querem fazer de conta que nós acreditemos nisso. Esses poucos, eles são descritos pelo apóstolo João lá no livro de Apocalipse. No capítulo 15, João escreve o seguinte: há diante do trono um como um mar de vidro. É a visão que Deus dá a João. Há diante do trono de Deus um como um mar de vidro. João vê as pessoas lavadas no sangue do Cordeiro, sendo iluminadas, tendo brilho em si mesmo, porque a face de Cristo Jesus vai brilhar sobre nós, e nós vamos refletir a santidade e a beleza de Cristo Jesus. As nossas vestes vão ser brancas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro, e é uma multidão tão grande, vamos estar lá juntos, diante do trono, que quando ele olhou de longe, parecia um mar de vidro. Esses são os poucos. Mais à frente, João ainda põe assim: vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Apocalipse 9, verso 2. Esses são os poucos. Olha como carrega o sentimento, né? Vocês acreditam que são poucos? Um rompante de desonestidade. O moço aqui, ele cita o teólogo Geisler. Mas veja o seguinte, esse moço cita Geisler, que cita Calvino. Ele usa material de segunda mão, ele não vai na fonte. Mas tem um porquê disso. E ele vai defender que Calvino não cria na expiação definida. Isso é muito interessante. Hebreus, capítulo 9, verso 28. Diz o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aí, Calvino comenta isso, Geisler transcreve isso, e o moço aqui transcreve do Geisler, dizendo que o próprio Calvino, vejam só, os reformados são tão idiotinhas, que o próprio Calvino era contra isso. E aí ele cita da seguinte maneira: porque sobre si os pecados significa libertar, porque ele quer libertar os que pecaram por culpa própria. Ele, o autor de Hebreus, Calvino falando, diz muitos, significando todos, como em Romanos 5,15. É óbvio que nem todos desfrutam a morte de Cristo, mas isso acontece por causa da incredulidade deles, que os impede. Nota, citou Calvino, diz que o muitos aqui é todos, jogou o texto que Calvino falou que é Romanos, e para quando Calvino diz que eles não desfrutam da bênção da morte de Cristo, porque a incredulidade impede. Aí você tem que ver lá Romanos 5. Quando você lê um livro, você tem que ler os trechos lá que eles citam. Romanos 5,15 diz o seguinte: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora, querem ver o interessante? O menino disse que Calvino era contra isso. Pega Calvino, o comentário.
Olha o que ele diz. Eu vou citar a parte inteira sem o corte dele. Para levar os pecados de muitos, significa livrar da culpa os que pecaram, através da satisfação de Cristo. Ao dizer muitos, ele tem em vista todos, como em Romanos 5,15. Naturalmente, nem todos desfrutam dos resultados da morte de Cristo. Isto, porém, sucede em decorrência da sua incredulidade, que os impede de crer. Ponto. Aqui ele parou. Mas Calvino continua. Essa questão não tem que ser tratada aqui, porquanto o apóstolo não está discutindo sobre os poucos ou sobre os muitos que desfrutam dos benefícios da morte de Cristo, mas simplesmente implica que ele morreu em favor de outros e não de si próprio. Portanto, o seu contraste é traçado entre muitos e um. Entenderam o que se chama desonestidade intelectual? Você cita o cara para dizer o que o cara nunca disse. Martin Lloyd Jones ele ensina o seguinte no seu livro Pregação e Pregadores: quando você vai expor um texto, exponha exclusivamente aquele texto, fale o que o texto quer dizer, não fale sobre outras coisas, mesmo que sejam corretas, não encaixa no texto. Por exemplo, expiação definida como nós estamos apresentando agora. Cremos nisso, é uma doutrina bíblica. E aí você está expondo um texto a respeito da deidade do Espírito Santo de Deus. Você está expondo um texto que diz que o Espírito Santo é Deus. E aí você puxa isso para a expiação definida, ou para a graça eficaz. Entenderam? É verdade, mas não está no texto. O que Calvino está dizendo aqui é o seguinte, gente. Calvino está dizendo que aqui não está se falando sobre muitos ou poucos, mas o contraste é entre muitos e um. O contraste que o autor de Hebreus está colocando é o seguinte: Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados que o aguardam para a salvação. Ele não precisava oferecer o sacrifício por ele. Ele ofereceu por muitos. É isso que Calvino diz que o autor de Hebreus está dizendo. E eu concordo com ele. E olha, às vezes eu discordo de Calvino, mas eu não faço dessa desonestidade. Isso é feio. Deus não gosta. Calvino diz que Cristo não morreu por ele, mas por muitos. E se ele morreu por muitos, obviamente não significa por todos, porque o próprio Calvino joga lá Romanos 15,5, que fala em muitos. Veja, quem é que limita a expiação de Cristo? Estão conseguindo acompanhar? Quem é que limita a expiação de Cristo? Nós afirmamos que Deus queria salvar um povo, ok? E que Deus quer fazer, Ele faz. O que Deus deseja fazer, Ele faz. Deus não sonha, Ele executa, Ele determina. Cristo então veio ao mundo morrer e salvar este povo definido. E Ele fez. Ele fez. Ele é o Salvador eficaz do seu povo. Veja, Ele não pode falhar. Cristo não falhou na cruz. Já os arminianos, eles apresentam uma oferta limitada em valor. Esse é o ponto. Eles nos acusam de diminuir o valor, quando na realidade nós limitamos o propósito, e quem limitou o propósito foi o próprio Deus. Muitos chamados, poucos escolhidos. É Bíblia. Ai, vocês limitam o valor. Não, quem limita o valor são vocês. Por quê? Porque eles dizem que a salvação é um cheque em branco, assinado por Cristo com sangue. Ó, sentimento. Basta você ir lá e trocar. Mas você que estava morto em delito e pecado, pega o cheque, bota debaixo do braço, vai no banco celestial e diz: ó, morreu por mim. E aí você é salvo. Mas você pode não querer. Então aquele cheque que foi assinado com sangue, você rasga. E aí Cristo sangrou em vão por você. Quem é que está limitando? Cristo. Assim como a graça preveniente, ela não salva ninguém, nós vimos semana passada, ela não salva ninguém, ela traz o morto em delito e pecado para um estado onde ele tem livre-arbítrio e pode querer ou não querer ir a Cristo. Se considerarmos que Jesus morreu por todos e por cada um,
nós temos que, em primeiro lugar, definir que ou todos são salvos, porque se ele veio morrer por todos, ele derramou o sangue por todos, e o seu sangue tem eficácia, o seu sacrifício, ele foi substitutivo, ele nos substituiu, ele fez a remissão completa de pecados, ele expiou o nosso pecado, propiciou a Deus. Então todos são salvos, isso é universalismo. Vocês creem nisso? Nem os arminianos creem nisso, depois eu vou ler ele falando. Então nós sabemos que não são todos que são salvos. Mas se Jesus pagou a dívida de todos, como é que Deus vai cobrar essa dívida de novo? Lembram da ênfase que eu dei em substituir? Se Jesus pagou a dívida, Deus seria injusto em cobrar essa dívida pela segunda vez. O André me deve uma quantia em dinheiro. O Carlos e o André não tem como pagar. E aí o Carlos vem e paga a conta do André. Não, toma aqui, é tanto, está aqui, está quitado a dívida. Mas aí eu digo para o André, olha, sua dívida está quitada. E o André diz, não, não aceito. Eu não quero. Eu não quero. Eu disse, tá, então já que você não quer, me paga a dívida de novo. Eu seria muito sem vergonha. Eu seria muito canalha. Um Deus que o próprio Filho pagou o preço por alguém, pagou, mas vai cobrar desse alguém eternamente no inferno, não é o Deus das Escrituras. Quem limita são os arminianos, porque Cristo salvou a todos, morreu por todos, aliás, desculpa, porque Cristo morreu por todos, mas na realidade não morreu por ninguém. Ele só fez uma possibilidade. Uma segunda coisa que nós poderíamos concluir é que a todos é possibilitado então a salvação. Possibilitado. Há uma possibilidade, há uma oportunidade de salvação. Será que isso é uma pregação do Evangelho? Vejam, Cristo morreu para dar uma oportunidade para você. Mas é se você quiser. O que isso significa? Isso significa que Jesus não salvou eficazmente a ninguém. Essa é a realidade. Isso, se é uma possibilidade, ele não salvou ninguém. Se é uma possibilidade que mediante a graça preveniente as pessoas sejam salvas pelo livre-arbítrio, a salvação está repousando na vontade das pessoas. Cristo não salvou ninguém. Isso é terrível. Os arminianos, eles não sentem vergonha em diminuir o poder de Deus, em fazer o que o soberano, Criador de todas as coisas, deseja. Eles não sentem vergonha em diminuir o que Ele quer fazer, em determinar e levar a termo aquilo que Ele propôs em seu coração, pelo beneplácito da sua vontade, para tentar advogar que isso faria Deus injusto. Veja, se Ele faz isso, Ele é injusto. Se Deus age de tal maneira que Ele faz aquilo que Ele quer, e ninguém pode, agindo Deus, quem impedirá, então Ele é injusto. Esse é o raciocínio. Eu ouvi um debate entre um arminiano e um reformado. O arminiano estava tomando um couro, em determinado momento ele não ficou corado em dizer o seguinte, o reformado disse para ele, mas você está diminuindo um atributo de Deus. E ele disse com todas as letras, eu não tenho problema nenhum em diminuir o atributo da justiça e da soberania de Deus, para enaltecer o seu amor por todos. No final disso poderia aparecer uma margarida no seu cabelo, tocar Imagine, porque isso é nova era, isso é universalismo, isso não é cristianismo. O humanismo arminiano tenta diminuir o poder de Deus para, em primeiro lugar, exaltar o seu amor, como se Deus fosse só amor, mas sobretudo para exaltar a vontade do homem. O que está em voga aqui, nesse ponto, é não entender que é totalmente corrupto. Não, eu tenho uma vontade. Eu sou salvo porque eu fui lá e troquei o cheque em branco. Porque eu aceitei. Ele propiciou, mas só se eu aceitar. Olha o que é dito, e é a última vez que eu vou ler, eu espero, por eles, na página 36.
por fim, ainda nos cabe dizer que o fato de Deus amar e desejar que todas as pessoas se salvem, não quer dizer que todas as pessoas serão salvas. Ou seja, Deus quer, mas não pode, Ele deseja, mas é frustrado. Eles imaginam que dessa maneira eles justificam a Deus, pecadores como nós, como eu sou, tentando justificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo de Israel. E eles imaginam que justificam a Deus fazendo primeiro Ele injusto, porque Ele vai cobrar pela segunda vez uma dívida que Cristo pagou. Em segundo lugar, eles fazem Deus um fraco, porque Ele depende da vontade humana para agir. E em terceiro lugar, eles fazem Deus frustrado, porque Ele amou e queria ter salvo pessoas, mas não pôde salvar. E eles acham que aumentam o amor de Deus por isso. Não, Deus não pode ter amado uns e não ter amado outros. Isso é difícil de entender? Pode ser, mas porque nós nos acostumamos a ter empatia, como eu estava falando essa semana com um membro da igreja, pelos pecadores. É difícil para nós crermos que Deus não ama um tipo de pecador, porque nós temos empatia com o pecador, mas nós não temos empatia com Deus, a quem nós devíamos ter, com a santidade dele. É bom condenar o pecador, mas veja, não, é injusto Ele amar uns e não amar outros, mas é muito melhor Ele amar alguém que vai ficar eternamente no inferno. Eu amo, mas toma-lhe ira. Eu amo, mas toma-lhe ira. E aí alguém pode dizer, mas Ele ama Cristo Jesus e derramou a sua ira em Jesus. Sim, no lugar daqueles que não vão precisar experimentar essa ira. Glória a Deus. Como substituto. Em quarto lugar, eles fazem Deus duplamente injusto, com um amor deveras estranho. Uma vez que amou, pagou o preço, mas ainda assim castigará eternamente aqueles que amou e pagou a dívida. Quando estudamos o breve catecismo de Westminster, nós vimos que Cristo ele exerce 3 ofícios. O ofício de profeta, sacerdote e rei, lá na pergunta 24. A pergunta 25 diz que como sacerdote, Cristo oferece o Cordeiro de Deus, que é a si mesmo. Então Ele é o sacerdote que oferece a si mesmo para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus, fazendo o que? Como sacerdote, oferece o sacrifício, Ele próprio é o sacrifício, e o sacerdote faz o que? Intercedendo continuamente por nós. Eu já falei aqui para os irmãos, já perguntei para os irmãos, o que é mais fácil? O que os irmãos acham que é mais fácil? Orar por todos ou morrer por todos? O que é mais fácil? Sim, orar por todos é mais fácil, Alberto. Óbvio, orar é muito mais fácil do que morrer. Mas, quando nós vamos para João 17, nós encontramos o seguinte. João 17, verso 9. É a oração sacerdotal de Jesus. Ele diz o seguinte: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Por quem que ele orou aqui? Por aqueles que foram dados para Cristo, por aqueles que são de Deus. Ele orou por todos? Não, né? Se ele nem orou por um grupo de pessoas, ele teria morrido por esse grupo de pessoas. Tanto o sacrifício quanto a intercessão são aspectos de uma obra expiatória. São funções do sacerdote. E o nosso sumo sacerdote, ele orou por um grupo. Eu pergunto novamente, ele morreria por outro grupo cuja nem oração ele ofereceu? Eu não vou nem orar por eles, mas eu vou morrer por eles. Porque ele morreria por todos se orou apenas pelos eleitos? Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, no verso 1, ele diz o seguinte: agora, pois, observem, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok, lá na frente, no verso 33, ele diz o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem os justifica. Os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por quem ele morreu? Pelos eleitos. Por quem ele intercede? Pelos eleitos. É Paulo falando. Mas e os versos contra? A gente falou bastante coisa. Vamos numa reta final para os versos contra. Os versos contra, eles não confirmam que Jesus morreu por todos. Os versos contra, isso que nós estamos ensinando, contra entre aspas, né? Não existe versos que se contradizem nas Escrituras. A gente leu Hebreus 2, eu esqueci de pedir para os irmãos deixarem aberto. Hebreus 2, 9. Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Eu falei para os irmãos que tinha um problema nessa tradução. No grego, não está ali todo homem. Panta antropos, não tem isso. O grego termina com hiperpanta. O que significa isso? Eu quero mostrar que eu sei grego. Não sei grego, eu li isso. Significa que não é todo homem. Panta antropos, não é todo homem, mas hiper. Hiper é mais que. Hipermercado é mais que um supermercado. Mas hiper, na construção da frase, toma o sentido de em favor de. Então, a frase termina assim: provasse a morte em favor de todos. Então, tira o todo, bota um S no todo e tira o homem. Não está no grego. Ah, mas em favor de todos não é de todo homem? Se a cada homem, como diz o arminiano, a todos e a cada um seria. Mas vamos continuar a ler o texto. Ele foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos, quem? Cristo Jesus, o autor da salvação. De quem? Deles quem? Dos muitos filhos. Pois tanto o que santifica como um grupo definido, artigo definido, os que são santificados, vírgula, todos, vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Por que vem de um só? Aqui ele está dizendo que vem de Adão. Não! Porque Cristo não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Porque lá na promessa da graça em Gênesis 3,15 foi separada a humanidade em duas sementes. Os descendentes da serpente e a descendência da mulher, a qual Cristo Jesus viria, a qual nós somos inseridos na aliança. Dizendo a meus irmãos, irmãos de Cristo, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos que Deus me deu. Não parece todos, mas vamos continuar. Visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, se recobrindo da nossa natureza, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder de morte, a saber, o diabo, e livrasse todos quem? Os filhos, e livrasse todos, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Descendência de Abraão, Gálatas capítulo 3, deixa ali aberto, Gálatas capítulo 3, verso 6, é o caso de Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos.
Cristo não veio socorrer anjos, mas a descendência de Abraão, aqueles que têm fé. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer o que? Propiciação pelos pecados do povo. Qual povo? O seu povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós não temos medo da Bíblia. Nós não temos medo da Bíblia. 1 Timóteo, se o irmão quiser abrir, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Timóteo 2. O pessoal gosta de ler muito a partir do verso 4. E diz assim: o qual, quem? Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Agora peguei pesado, né? Falei quase uma hora e agora o texto diz que Cristo morreu por todos. Todos aqui significa todos sem exceção, significa que Jesus orou por todos, que Jesus morreu por todos, que Jesus se ofereceu por todos, que Jesus é o mediador de todos. De alguma maneira, esse todos aqui significa todos. Só que nós não podemos isolar o texto. Quem são esses todos? Aí se o irmão não começar do verso 4 e começar do verso 1, vai lá comigo. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças, em favor de todos os homens. Complicou mais ainda agora, né? Mas Paulo define quem são todos. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos, quem? Em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, reis e investidos de autoridade. Irmãos, o que o texto está dizendo aqui, Paulo está ensinando para Timóteo, é que Cristo não morreu só pelos pobres. Se o irmão for lá ler obras da teologia da libertação católica ou da teologia da missão integral, que é a teologia da libertação versão gospel, e ambas são marxistas. Se o irmão for ler lá, ser rico é quase motivo de condenação. Deus tem um pacto com os pobres, não é com o seu povo eleito, é com o pobre. É pobre, é de Deus. É isso que Paulo está combatendo aqui antes desses caras lerem Marx, antes de Marx ler Kant. Cristo não morreu só pelos pobres, mas Ele também não morreu só pelos prósperos, como insiste a teologia da prosperidade, porque se você não prosperar, significa que você muito provavelmente nem salvo é. Não, Ele morreu por toda a classe de pessoas, inclusive reis, autoridades, prostitutas, cobradores de impostos, reis, sacerdotes, inclusive por alguém desprezível como eu, inclusive por você. Todos os eleitos de todos os povos, línguas, nações, classe social, cor, sexo, mas não cada um. Por fim, o último texto que eu quero ler, abre em 2 Pedro. 2 Pedro 3. Como eu falei para os irmãos, nós não temos medo de escritura. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que nenhum pereça e que todos cheguem ao arrependimento. Contradiz o que eu falei até agora? Vamos fazer o mesmo exercício. Começa do primeiro verso do capítulo 3. Amados,
Esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Quem são os amados? Essa epístola foi escrita para uma igreja. Amados, essa é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vocês recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, haviam pessoas que por Cristo não está voltando. A primeira pregação foi: Jesus vai voltar. E como ele demorou para voltar, isso é bobagem, ele não voltou ainda. E aí Pedro está combatendo isso. Vamos lá para o 8 e 9 agora. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Esse convosco é o mesmo dos vossos, dos vos, são os amados. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de quem? Deles pereça, senão que todos quem? Eles cheguem ao arrependimento. Verso 13: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós quem? A igreja. Ele é longânimo para convosco, com vocês. Deus é bondoso com todos, não, com vocês, não querendo que nenhum pereça, nenhum ser humano, todos e cada um, não, nenhum de vocês, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todo e cada ser humano, não, todos vocês. Vimos que vocês aqui são os amados, correto? Esses amados, eles receberam aqui essa segunda epístola que vos escrevo. Agora olha lá no verso 1 no capítulo 1, verso 1. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, vocês aqui, todos aqui, significa toda a igreja. Você não pode pegar só um verso e querer jogar na cara do outro e dizer: te refutei. Esse verso tem um contexto. Você não pode pegar só uma frase de alguém e jogar na cara e dizer: o próprio cara se refuta. Você tem que pegar o contexto. No intervalo da sua vinda, Deus está agindo para trazer todas as suas ovelhas à salvação. Todas as suas ovelhas. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita justiça. Ao invés de provar que Deus deseja que todo ser humano seja salvo, o texto prova que Deus salvará todos os seus eleitos. Isso é que eu gosto da Bíblia, por isso que não devemos ter medo da Bíblia. Os caras vêm com um verso para te derrubar e o verso é um tiro no pé deles. Deus salvará todos os seus eleitos, todos aqueles pelos quais Cristo morreu. E isso se harmoniza lá com Mateus 11. Eu falei que era o último, mas tem mais um e eu estou encerrando. Mateus 11. Eu preciso ler isso rapidamente. Porque quando você diz o seguinte: Deus deseja que todos sejam salvos. Os reformados dizem que Deus só quer que alguns se salvem, mas não, Deus deseja que todos sejam salvos. E aí você encontra esse texto de Mateus 11. Jesus está dizendo o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, descerás até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido operados os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. A pergunta é lógica: se Deus deseja que todos sejam salvos, por que esses sinais não se operaram em Sodoma? Por que não se operaram esses sinais em Tiro e Sidom? Ele não deseja que todos sejam salvos? Ele mesmo não disse que se operassem esses sinais lá, eles teriam se arrependido?
Concluindo, a tradição reformada, o calvinismo, ele oferece uma expiação definida. Ele oferece uma expiação completa. Ele oferece algo verdadeiro, algo real. Ele oferece algo que Jesus executou na cruz do Calvário. Deus executou soberanamente aquilo que Ele quis por aqueles que Ele soberanamente amou e escolheu. A vontade de Deus não pode ser frustrada, é isso que nós cremos. Nem pela incredulidade humana, agindo Deus, quem impedirá? Nós não oferecemos uma possibilidade de salvação. Nós não estamos aqui dizendo, olha, quem quiser pode ser salvo, mas Cristo morreu por todos. Veja bem, Ele ama todos igualmente, Ele morreu por todos, basta você querer. Não, nós oferecemos uma salvação verdadeira, algo concreto. Nós gritamos, recebam a Cristo, porque Ele morreu de fato. Venham a Ele para ser salvos, porque Ele morreu no lugar daqueles que Ele queria salvar. Venha, recebam a Cristo, recebam, porque todos os que ouvirem, que quiserem se achegarem a Ele, são salvos. Não é que vão ser, são. Cristo já fez a obra por vocês, são os filhos, são as ovelhas, são os regenerados, os expiados definitivamente, são a noiva de Cristo. Você mesmo, nós escolhemos os nossos noivos, noivas. André vai casar, André escolheu a sua noiva, correto? Cristo não escolheria a sua noiva? Olha aqui o que diz o texto de Efésios: maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Por quem? Por ela, pela noiva que Ele escolheu. Nossa eleição é em Cristo, somos eleitos nele, e Ele morreu e ressuscitou por nós. Nós somos salvos nele, por Ele e para Ele. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, nós louvamos o teu santo nome. Tu és santo, tu és digno. Senhor, nós não queríamos, nós éramos inimigos, nós éramos totalmente corrompidos. Senhor, confessamos humildemente que não havia nada em nós que te agradasse para tu fazer esse sacrifício tão grande por nós. Confessamos, Senhor, que nem mesmo pudemos ir até ti, mas temos plena certeza que aqueles que se achegam a ti são salvos. Cremos que não foi dada uma possibilidade. Cremos que na cruz do Calvário o teu Filho derramou o sangue pelas suas ovelhas. Ele veio salvar o seu povo. E se estamos incluídos nesse povo, toda honra e toda glória é a ti, porque não vem isso de nós. Senhor, não há palavras, nós merecíamos a condenação eterna. Mas aprove a ti morrer em nosso lugar. Aprove a ti nos salvar. Senhor, glorificamos o teu santo nome. E glorificamos mais ainda quando observamos a grandeza dessa obra. Porque a mesma medida de graça que me salvou e salvou a cada irmão meu ao longo de toda a história é a mesma. Cristo não derramou mais sangue para um ou para outro. Cristo não derramou sangue em vão. A medida de graça de cada um foi obtida por Cristo Jesus e foi dada como um dom. E nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Senhor, porque tu nos resgataste, nos laçaste com laços de amor e nos atraíste irresistivelmente a ti. Que seja louvado, glorificado e santificado o teu santo nome para todos sempre. Amém.